Vou tentar usar bem pouco tempo. Eu costumo ser uma pessoa bastante breve. Bom, eu encaminhei uma proposta aqui que foi resultante do meu período de experiência. Eu, durante mais de 30 anos, fui professora do ensino superior, 25 anos professora da educação básica e 20 anos como formadora de professores. E com tudo isso eu aprendi bastante. Eu defendi muitas bandeiras, vi algumas terem sucesso, vi outras a gente ainda não conseguir ter sucesso. E uma delas foi exatamente nós distribuirmos. É muito triste falar isso, porque foi uma ficar mais velho tem essa vantagem, né? Que é a gente olhar para trás e ver o que não deu certo. E a gente querer construir, porque acredita que vai dar certo um dia, mas acho que a gente tem que fazer um trabalho de base antes, tem que criar condições mínimas para que o dar certo dê certo. E uma dessas questões foi exatamente distribuir o poder do fazer educacional por todos os municípios do Brasil. Hoje, nós faremos no ano que vem 20 anos da LDB. Quando a LDB foi criada, e eu fui uma pessoa que trabalhei muito pela LDB, nós instituímos a década da educação, e no final dessa década da educação, que deveria ter sido em 96, o esperado era que todos os professores da educação básica tivessem, no mínimo, ensino superior. Todos os professores da educação básica recebessem um salário digno. Todas as crianças do Brasil tivessem igualitariamente condições de aprender, que os recursos fossem igualitariamente distribuídos. E eu não preciso falar para vocês que isso não aconteceu. A gente tem desde escolas muito boas, né, até escolas feitas em garagens, em varandas, o que é muito triste, porque exatamente aquela criança que mais necessita de um professor e de recursos mais efetivos, porque tem uma história familiar, porque tem um contexto familiar com menor possibilidade de recursos, não tem livros na sua casa, seus pais muitas vezes são analfabetos ainda. Então, essas crianças são as que necessitam de melhores professores e de uma escola mais bem aparelhada. E essa criança tem? Não tem, né? Infelizmente, não tem. Não adianta a gente fingir que isso vai acontecer um dia. O que acontece? Esse dia vai ficando cada vez mais longe. Hoje eu tenho 53 anos e eu acreditei há 30 anos atrás que hoje nós teríamos escolas igualitárias, que hoje não haveria mais analfabetos no Brasil. Eu acreditei nisso. Trabalhei, coordenei projetos de educação de jovens e adultos, porque eu acho que a educação básica passa também pela educação dos pais, das crianças, que os pais são os melhores e maiores educadores dos seus filhos. Só que a educação de jovens e adultos é o patinho feio da educação. Não tem verba, quando dão
é quase que assim um chorinho para quem vai trabalhar com jovens e adultos. Não enxergam que os pais das crianças são os melhores educadores que existem. Então, em cima de toda essa experiência que eu tentei passar muito brevemente aqui para vocês, e em cima da experiência também da gente ver aqui no Brasil, né? Alguns de vocês sabem, eu sou assessora de um político aqui da rede, que é o deputado Milton Teixeira, que é um político maravilhoso, que eu acompanho há vários anos, mas há um ano e pouco eu trabalho com ele. Mas se político entendesse de educação, o Brasil seria o melhor país do mundo em educação. Quem entende educação é educador. E os educadores são sempre postos à revelia, né? Quando se trata de resoluções educacionais. A gente pode ver agora a resolução do governador Alckmin, que resolveu fazer uma mudança na educação de São Paulo, uma mudança que vai totalmente de encontro, vai totalmente contra, né, os movimentos internacionais, tudo que se estudou, sem consultar professores, pais e alunos. E o cara está lá fazendo troço e acha que está tudo certo. E joga a polícia em cima dessas pessoas. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer durante um certo tempo aqui no Brasil? Acho que nós temos que tornar, né, essa iniciativa educacional de transformar o Brasil, de fazer uma tsunami, né, promover uma tsunami pedagógica, educacional aqui no Brasil. Acho que a gente precisa de uma ação federal. Primeiro, tirar a educação das mãos do governo. Educação é uma situação de Estado que tem que ser feita por educadores. Educadores, pais e alunos. Não políticos. Não políticos. Né? Eu sei que aqui é um partido político, mas eu acho que nós temos que criar tipo um Instituto Federal de Educação, que vai gerir essa educação no Brasil todo. E nós vamos ter uma carreira federal de docentes de educação. E onde lá, naquele lugarzinho mais longinho do mundo, do Brasil, lá onde tem menos recursos, lá nós vamos ter a melhor escola, com os melhores professores, mais bem pagos, que quanto, né, mais carente o aluno, melhor tem que ser a escola. Então, nessa questão da educação, eu estou finalizando, eu prometi que ia ser breve, né? É isso que eu acredito. Num curto espaço de tempo, não é para sempre, que acho que nós temos que formar profissionais de educação, que cada profissional, quando vai para diferentes regiões, ele acaba criando uma escola quando ele vai, que todo mundo vira educador, ele acaba interferindo em todos esses lugares. Então é isso que eu defendo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tirar a escola, a educação básica da mão do governo. Educação tem que ser uma competência da sociedade brasileira, não do governo que tiver. Vamos parar com essa história de entra governo, sai governo, e você esquece tudo de bom que o governo anterior fez, que a educação a gente aprende assim, a gente aprende com os erros, assim como a ciência, porque a educação é uma ciência, e a gente aprende com os erros e com os acertos, né? E se vem um outro governo e muda tudo, e esquece tudo que o anterior fez, você nem aproveita o acerto e finge que não teve erro e vai e comete os mesmos erros, tudo de novo.
Quem é mais velho sabe que é assim que acontecem as coisas aqui no Brasil. São governos atrás de governos, errando, 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 sempre os mesmos erros. Vamos aprender com as experiências. A educação depende disso e fornecer para os professores uma carreira docente nacional, em que ele possa saber o que eu vou ser. Se eu me empenhar, como é que eu vou crescer? Eu quero falar contra uma outra questão absurda. Acabou? Nossa, eu falei que ia ser breve, que horrível. Deram 10 minutos? Aff, Maria. Bom. Não, é porque eu queria entender, você é a favor de uma educação privatizada? Companheira. Não, claro que não. Quem vai tomar conta dessa? Companheira. Você ouviu falar na Fiocruz, por exemplo? A Fiocruz, ela é uma instituição pública, mas não é independente do governo. É isso que você É, exatamente isso. Desculpe, gente, depois eu falo contra essa coisa da meritocracia obtusa. A próxima tese é o segundo Congresso da Rede de Sustentabilidade no Estado do Rio de Janeiro, é do Samuel Maia, por favor. Oi, já tem a Rede Kids aqui. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria chegamos ao segundo congresso, né? Saudar aqui a todos à mesa, né? Aos parlamentares, ao nosso amigo prefeito Bom Tempo, que caminhou conosco coordenando a campanha da Marina no ano passado, que faz um belíssimo governo lá em Petrópolis, e principalmente a essa militância da Rede Sustentabilidade, que desde 2013 acreditou no projeto, acreditou na nova política, e é por isso que nós estamos aqui hoje realizando esse segundo congresso. Então, a vocês também a nossa saudação, porque certa vez alguém falou, os faraós construíram as pirâmides, e o outro respondeu, mas quem carregou as pedras? Quem carregou as pedras? Essa é a intenção desse processo, é da gente estar construída em rede. E essa tese, que foi construída até a parte que fala sobre horizontalidade como praxis libertária, na verdade, essa primeira parte, ela foi um exercício que nós fizemos no elo estadual, onde a gente desenhou alguma coisa para ser uma resolução, né? E onde naquele momento a gente já apontava algumas questões que para nós eram muito caras. Primeiro não entrarmos nesse fla-flu que virou a política nacional, onde num lado fica o PT falando mal do PSDB e do outro lado o PSDB falando mal do PT e as pessoas não discutindo projetos, programas e aquilo que foi bom é bom e pode ser melhorado. Então a rede não pode cair nessa esparrela que hoje tanto traz ódio na política nacional. Então essa é uma primeira questão que nós discutimos. A outra questão foi com relação ao retrocesso que nós estamos vivendo e as tentativas de retrocesso no parlamento, onde conquistas históricas dos movimentos sociais e dos trabalhadores, hoje no Congresso, na figura de Eduardo Cunha e de sua bancada fiel, tenta tirar garantias e direitos que nós construímos na luta pela Constituinte em 1988. Então nós temos que fortalecer os núcleos vivos da sociedade para que esses retrocessos não aconteçam e dar oxigênio hoje aos nossos parlamentares que estão lá no Congresso, tanto os deputados federais como o Senado, nosso senador, para que eles tenham em nós a sustentação política para dizer não ao retrocesso, não ao projeto de Eduardo Cunha e daqueles que fazem um discurso fascista, conservador, retirando direitos da sociedade, como ontem o PMDB apresenta um documento que ele diz que quer ser debatido, mas na essência daquele documento está
uma discussão extremamente atrasada, conservadora, arcaica e que mostra claramente o que está em debate hoje no Brasil. Então, nessa primeira parte do nosso documento, nós colocamos essas questões e, principalmente, que aqui no estado do Rio de Janeiro nós possamos construir um novo bloco histórico onde possamos construir com as forças progressistas e democráticas do estado do Rio de Janeiro um novo bloco para derrotar o grupo que governa hegemonicamente nos últimos 20 anos, que é o grupo do PMDB, do Pisciani, do Eduardo Cunha e de todos os seus aliados que fazem do Rio de Janeiro um feudo e a caixa de ressonância do atraso no Brasil. Então nós temos a tarefa, como Rede de Sustentabilidade, de buscar entre os atores políticos do estado do Rio de Janeiro novos parceiros para a construção de um novo bloco progressista, democrático e libertário. A segunda parte, que fala sobre horizontalidade como praxis libertária, nós colocamos que é importante o viço, né? É importante o estranhamento, porque nós que viemos de várias tradições, né, partidárias e políticas, às vezes a gente ainda não se acostumou em o que é essa nova política. E nós defendemos que cada vez mais a rede seja uma possibilidade de novos quadros estarem sendo empoderados nas micro-regiões do estado do Rio de Janeiro. Por isso, no desenho que nós apresentamos na terceira parte, é o desenho de transformarmos a rede realmente horizontal na discussão do estado do Rio de Janeiro, na organização do duelo estadual no estado do Rio de Janeiro em 9 micro-regiões. Por que isso? Porque nós temos hoje uma fusão que foi feita pela ditadura militar em 1974, onde o estado da Guanabara foi, por uma briga de Ernesto Geisel, o ditador, né, na ditadura, fez a fusão juntando o estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, onde, sem debater com a sociedade, porque era ditadura, e criando problemas seríssimos para o antigo estado do Rio de Janeiro, onde hoje a política se dá em todos os partidos, em todos os debates, numa perspectiva meramente da cidade do Rio de Janeiro, onde não leva em conta as realidades das micro-regiões e do interior do estado. E muitas das vezes, e nós que estamos nesse processo de construção da rede, visitando várias cidades desde 2013, a gente encontra vários companheiros lá de Varriçai, lá de Quissamã, lá de Barra do Piraí, lá de Angra dos Reis, né, de outras cidades do Rio de Janeiro, e fala assim: olha, Samuel, eu estou cansando de ser militante partidário, porque a gente faz uma política, constrói uma política aqui junto com o movimento social, com os movimentos libertários, e daqui a pouco vem lá da capital alguém que, pelo seu interesse da política da capital, impõe a gente aqui outro rumo, e a gente fica aqui desmoralizado. Então, discutir também a horizontalidade, construindo a rede a partir das micro-regiões, é ousar numa nova política do estado do Rio de Janeiro que os outros partidos não fazem. Esse é o debate fundamental de organização que nós temos que fazer nesse congresso. Qual é a horizontalidade que nós vamos construir no empoderamento dos militantes e dos quadros políticos da rede no estado do Rio de Janeiro? Nós não podemos ter a pretensão de lá da minha casa em Duque de Caxias, eu achar que eu vou dirigir lá em Varriçai, vou dirigir lá em Angra dos Reis. Eu quero construir com os companheiros, quero dar discussão e continuidade nas discussões dos companheiros lá e ter a confiança política nos companheiros do que eles estão fazendo lá na região deles. É algo libertário, sustentável, construído dentro de uma nova cultura política. Então, nesse sentido, eu agradeço inclusive a mesa e a organização que concluo o meu documento com essa frase aqui: os desafios são grandes, mas nossos sonhos são maiores. E os nossos sonhos vão se realizar na luta, na construção diária e também no diálogo fraterno entre nós e na sinceridade de dizer o que pensamos e, para além disso, construirmos novas relações no dia a dia da política. Bom congresso para todos. Por favor. Boa noite, gente. Eu não estava nem esperando aqui estar fazendo uma saudação, uma fala com vocês, mas eu acho que eu vou fazer muito mais uma pequena reflexão, né? Eu acho que nós estamos aí num momento particular da política brasileira,
É o momento em que surge a Rede de Sustentabilidade depois de um longo caminhar, né, que vem desde 2013 e, enfim, passamos aí por bons momentos alguns muito inspiradores, muito emocionantes, muito fortes, outros muito duros, né? Eu acho que a campanha do ano passado foi uma prova de fogo para a rede, né? E se nós estamos aqui reunidos hoje é porque todos nós passamos, né, por essa prova de fogo, resistimos e estamos aí caminhando juntos nessa construção. Eu acho que a rede surge muito a partir de um incômodo, né? Eu acho que todos nós aqui, e ao longo dessa caminhada, né, estamos aqui a partir de um grande incômodo. Eu acho que esse grande incômodo tem muito a ver com a política, como a política é feita, talvez não, enfim, no Brasil a gente tem muitos motivos, mas hoje acho que a política ela está numa encruzilhada, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse incômodo é um incômodo bem maior, né, do que a gente imagina. Eu acho que esse incômodo tem a ver com a política, se a política ainda pode cumprir, né, um papel de mediação dos interesses em função ou na busca do bem comum. Eu acho que se perdeu a perspectiva do bem comum na política como ela é feita hoje. E os interesses, eles são legítimos, né? Todos nós temos interesses. Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto grupos, enquanto parte da sociedade, enquanto associações, sindicatos que nós nos colocamos, né, na sociedade. Mas eu acho que nós estamos diante de um momento em que a perspectiva do interesse público ela está absolutamente submersa, diluída, né, sobre a supremacia do interesse privado, né, sobre a supremacia do poder econômico. Eu acho que essa é a grande questão hoje, né? Como recuperar a política dentro de uma perspectiva do interesse público. Isso de um lado, né? E esse interesse público, né, como diz o Bauman, né, nunca nós tivemos, nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos, etc., nunca tivemos tanta liberdade para fazer as coisas. Nós temos todos os meios do mundo para se expressar, para se colocar, para se manifestar, para colocar nossa opinião. Nós só não temos a liberdade para mudar o sistema. Podemos fazer tudo, mas não temos a liberdade para mudar o sistema. E eu acho que a política ela tem, de um lado, né, essa necessidade, eu acho que é aí que surge a rede, a necessidade de reconexão da sociedade com a política e a necessidade de reconexão da política em si com o seu potencial transformador. E essa perspectiva da política como um instrumento, né, de transformação da sociedade hoje a gente precisa resgatar. Né, exatamente porque se perdeu essa perspectiva da política como um instrumento de transformação da sociedade. E transformação para quê? Para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática, para uma sociedade mais sustentável. Aí a gente vem o segundo incômodo, né, que se coloca diante de nós, né, que é o incômodo com relação a esse modelo de desenvolvimento. Essa sociedade, ela se colocando na política, ela vai
colocar o que como perspectiva de futuro, né? É esse modelo, né, cada vez mais injusto, cada vez mais concentrador, cada vez com, né, com o predomínio, né, absoluto, né, do interesse econômico, não é nem do interesse econômico, né? Hoje o que está em grande questão é o predomínio do interesse financeiro em si, né? Do interesse financeiro em si. Acho que o poder econômico, ele, enfim, ele tem as suas perspectivas próprias, mas quando você exclui, né, dessa perspectiva o mundo real e coloca, né, como dínamo da sociedade exclusivamente a questão financeira, você perde a perspectiva da construção da sociedade como meio de transformação, etc. Então, eu queria só deixar resgatar um pouco, eu acho que esse momento em que a rede de sustentabilidade, depois desse caminhar, né, desde 2013, agora, né, se coloca como um partido constituído, como um partido formalizado, né, e uma alternativa político-institucional partidária, né, nós precisamos agora mais do que nunca resgatar, né, aquele projeto inicial, né, que nos trouxe até aqui. Então, queria só deixar aqui essas reflexões, né, para a gente conversar com os nossos travesseiros hoje à noite e amanhã a gente fazer aí uma bela convenção enfim, iniciar agora a construção dessa alternativa à política institucional no Brasil. Ok, gente? Obrigado. Para vocês darem uma lida nas briefs que foram apresentados aqui. 10 minutos é muito pouco tempo para expressar todo um conteúdo colocado aqui dentro. Então, assim, é objeto de carinho de todos os filiados darem uma lida nessas propostas que foram encaminhadas para que a gente possa amanhã ter um debate à altura dos documentos apresentados. Legal? Pessoal, obrigado. Até amanhã, 8 horas da manhã, aberto o credenciamento. Todo mundo com lanchinho solidário, água, suco, cerveja. Pessoal que está assistindo em casa, que o link da transmissão já está no nosso Facebook e todas as orientações que estão lá são para ser seguidas. A partir do momento que vocês enviarem seus e-mails e cadastrarem seus e-mails, os seus crachás virão para a mesa, como se vocês estivessem credenciados, e as próximas orientações para quem está participando de casa, com direito a voz e voto, serão dadas durante o nosso congresso, aqui pela mesa diretora. Tá ok? Cristina Forman, por favor. Bom dia, gente. Primeiro eu quero pedir desculpas porque eu estou bastante rouca, um pouco resfriada. Tá certo aí o som, Mariozinho? Tá. Nota 1000. A flor e a náusea, Drummond. Preso à minha classe e a algumas roupas, sigo vestido de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias me espreitam. Devo seguir em direção ao enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Os olhos sujos em direção ao relógio da torre. Não. O tempo ainda não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, náuseas, maus poemas, alucinações, espera. O tempo é de espera. O mau poema, o pobre tempo, o pobre poeta, juntos se fundem num só impasse. Em vão eu tento me explicar,
Os muros são surdos. Para quê? Há sob a pele das palavras códigos, cifras. O sol, ele acalenta os doentes, mas ele não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas que são consideradas sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Vomitar todo esse tédio sobre a cidade. Vomitar todo esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, sequer recebida. Todos os homens voltam para casa, menos livres, mas ao menos levam jornais. Soletram o mundo sabendo que o perdem. Incendiar tudo, colocar fogo em tudo, nisso tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, o meu ódio é o que há de melhor em mim. Com ele me salvo. E com ele dou a poucos um mínimo de esperança que seja. Parem. Passem de longe os ônibus, os bondes. Passem de longe os fios de asfalto. Uma flor, uma pequena flor, nasceu na rua. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. É uma flor, uma pequena flor desbotada. Ela ilude a polícia e rompe na rua. Suas pétalas ainda não se abrem. Sua cor ainda é desbotada. Seu nome não está sequer nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Eu me sento no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo minha mão sobre aquela figura indefesa. Sob as montanhas, nuvens avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É uma flor furou o asfalto. Forte, corajosa, ela furou a rua, o tédio, o nojo e o ódio. Obrigada, gente. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que eu fico imensamente feliz de encontrar esse espaço da arte e da cultura aqui na rede. Eu quero, em cima disso que eu estou falando, agradecer ao senhor Castelinho, que hoje veio falar com a gente o quanto aquele poema que foi dito ontem o fez ir para casa pensando sobre isso, o quanto fez refletir, o quanto isso mudou o dia dele. E isso é muito importante, é a força da arte. É bom encontrar esse espaço aqui. Agora eu quero chamar para compor a mesa a companheira Ana Paula e o companheiro deputado Dr. Giulianelli. Obrigada.